Bom dia! Que nós possamos fazer um dia maravilhoso. Bom dia! E aí, já agradeceu hoje o dia? É porque eu não tava assim muito gostando, né? E aí, já agradeceu por esse dia que Deus nos fez? Deus nos fez esse dia para nós nos alegrarmos nele, né? Então, nós estamos mais uma vez aqui para falarmos do livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, né? Que é o livro que ele te dá sabedoria em todas as áreas da sua vida, né? Cada conselho, é o livro dos conselhos, né? Se precisamos de sabedoria, buscamos a Deus que dá liberalmente, né? Então, vamos lá. E a Natália, ontem nós ficamos incomunicáveis, né? Esqueci o celular aqui na loja. Mas glória a Deus. Pois é, vamos lá, ó. Tiago 1 fala assim, ó. Tiago 1:5 fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É assim somos nós precisamos buscar a sabedoria do alto, buscar a sabedoria de Deus. E quando nós buscamos sabedoria de Deus, Ele nos dá livremente, né? Então, se nós precisamos de sabedoria para a nossa casa, para a nossa vida, para nossas emoções. Então, nós precisamos dessa sabedoria do Senhor. E lá em Provérbios, Salomão, quem escreveu o livro de Provérbios, do 1 ao 29, foi Salomão. Salomão, ele escreveu várias... Gente, esse Salomão era um homem muito inteligente. Nossa, eu estava lendo um pouco mais, que sempre estou pesquisando sobre Salomão. Ele não fez vários cânticos, ele fez Salomão, Provérbios tem 31 capítulos. Todos, ele foi escrito 700 anos antes de Cristo. Então, o provérbio, ele fala muito, nossa, ele fala de todas as áreas da nossa vida. E chamamos provérbio de Salomão. Que Salomão, ele foi um dos homens mais ricos daquela época. E ele fez vários cânticos, ele fez vários livros, né? Ele fez 1005 cânticos, ele fez várias para nós vivermos, né, uma vida diária de sabedoria. Então, Salomão, ele foi um homem muito inteligente. E a gente deveria pegar algumas coisas, algumas dicas de Salomão. E aqui em Provérbio fala vários trechos, né, de sabedoria para que nós possamos viver no nosso dia a dia. E Salomão, ele foi um rei que ele teve mais de 40 conselheiros. E vamos lá, né? Vamos para mais um dia. Vamos lá para Provérbios 23. Então, vamos lá. E aqui traz, nesse Provérbio 23, ele traz muito sobre isso, né? Que nós possamos, né, ter mais um dia de sabedoria, mais umas passagens de sabedoria em Provérbios. E o 23, ele já começa com uma advertência, né? Ele já começa assim, ó. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade,
observe com atenção quem está diante. Isso mesmo. Quem está diante de você. Encoste a faca na sua própria garganta se estiver com grande apetite. Aqui, e não deseja as iguarias que lhe oferece, pois pode ser enganosa. Ele já está nos dando advertência. E não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Aqui no 23, no capítulo 23, do 1 ao 5, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asa e voam como a águia pelo céu. Do 23, do 1 ao 5, ele fala assim, que talvez o pecado mais comum e mais sutil da nossa cultura atual seja a ganância. Exatamente. Aqui ele fala assim, talvez hoje no mundo que vivemos hoje, o pecado mais comum é a ganância. É mais sutil de nossa cultura atual, seja a ganância ou materialismo. Muitas pessoas se desgastam tentando ganhar mais e mais dinheiro para que possa comprar mais e mais coisas. Não há nada de errado. Aqui ele fala assim, que não há nada de errado de você trabalhar para você adquirir o que você quer. O problema mais é a ganância, né? Você muitas vezes passa por cima de coisas que às vezes Deus não quer por causa do dinheiro, né? Hoje muitas famílias vivem briga e confusão por causa do dinheiro, principalmente quando deixa a herança muito grande. É uma briga por causa daquela herança, né? Então, a verdade, porque a nossa verdadeira aqui, não há nada de errado com o dinheiro em si. O que Deus condena é a busca incessante pelo prazer. Porque a nossa verdadeira alegria deve estar no Senhor e não nas coisas que possuímos. Muitas vezes a pessoa se aproxima de outro só pelos bens que ele tem. E não é isso que Deus quer de nós. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então sobre isso, né? Sobre essa ganância, né? De ter mais e mais e mais. Aí o sábio nos aconselha como devemos nos comportar quando estivermos comendo com a autoridade. Então isso aqui é fantástico, essa palavra, né? Que na palavra de Deus, vários conselhos para a vida e várias situações. Então Provérbios é isso, várias situações e vários conselhos o Senhor nos dá. E ele fala assim, que quando nós somos inexperientes, nós precisamos buscar prudência, porque a prudência, principalmente quando nós estamos no meio dessa pessoa, buscar prudência, porque a prudência mora junto com a sabedoria. Então, a sabedoria vale muito mais do que o ouro e a prata. E vamos continuar nossa leitura. Aqui no 6, bom dia, Flávia. Aqui no 6 fala assim, não aceite a refeição de hospedeiro invejoso. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. E ele lhes diz, coma e bebe, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. No 9 fala assim, não vale a pena conversar com tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então ele está te dando uma orientação, né? Porque muitas vezes o tolo, ele nunca vai aceitar a sua correção, ele nunca vai aceitar o que você fala, mas o tolo, ele fica cada vez mais tolo. E o sábio, quando você conversa com o sábio, cada vez mais sábio. Então, nós precisamos saber com quem a gente vai falar, né? Vai expressar as nossas opiniões, né?
que às vezes o tolo, ele não vai aceitar a sua correção, ele não vai aceitar o que você fala, mas o sábio, ele vai se tornar mais sábio quando a gente vai falar com ele. Ó, não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte, e ele lutará contra você para defendê-lo. Dedique a disciplina à criança, e você... não dedique a disciplina o seu coração, o 12. E os seus ouvidos às palavras dão conhecimento. Então, o que nós precisamos? Nos dedicar os nossos corações à disciplina, à palavra. Porque a palavra de Deus, ele disciplina o filho que ele ama. E ele, quando ele disciplina o filho que ele ama, ele agrada, porque por causa do conhecimento. Aqui no 13 fala assim, ó. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigar você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Então aqui, ó, ele também, em Provérbios, ele fala muito sobre a gente disciplinar os nossos filhos, né? Disciplinar os nossos filhos, o caminho que ele deve seguir, para mais tarde ele não desviar. Então, em Provérbios fala muito sobre isso também, sobre a disciplina, que é muito importante a gente levar a educação dos nossos filhos. Os filhos, aqui a educação, filho, que a disciplina é muito importante na vida da criança. Não podemos deixá-los sem limite, fazendo tudo o que quer. Então, nós pais, nós precisamos disciplinar os nossos filhos, para que eles não façam o que eles querem. Muitas vezes tem filhos assim que faz o que quer com os pais, e não é por aí, né? Mais uma das mais vertentes de demonstração aos pais em Provérbio é para disciplinar os filhos, para que possa ser liberto da morte física. A disciplina capacita a criança a desfrutar de uma vida plena e feliz. Então, Provérbio também fala muito sobre isso, sobre disciplinar os nossos filhos. Aqui, 23:14 fala assim: castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. O 15 fala assim: meu filho, se o coração for sábio, e o meu coração se alegrará. Quer dizer que se o nosso coração for sábio, né, na presença do Senhor, quando o nosso coração tiver a disciplina do Senhor, o Senhor nos alegrará. Deus vai alegrar o nosso... Ele se alegra com a disciplina, né? Quando nós ouvimos algo de Deus e Deus está nos disciplinando, passando por alguma luta, e nós aprendemos no meio da luta, Deus se alegra com esse aprendizado. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Quer dizer que quando nós somos disciplinados, Deus alegra, né? Se alegra, o coração dele se alegra. E ele, né? Nossa, é muito... assim, outros versículos tremendos que fala, né? Que Deus se alegra quando nós temos um coração sábio, né? Um coração rendido a ele, um coração segundo a vontade dele. Aqui o 17 já fala outra coisa que ele fala aqui, ó. O 17, do 15 ao 17, né? Ele fala assim, ó. A grande alegria no coração de mães e pais, quando o filho adulto escolhe a vereda da sabedoria. Este filho deve ser louvado por suas escolhas sábias.
É muito fácil os pais reclamarem sem parar quando os filhos se mostram insensatos, mas por outro lado, eles deixam de elogiar quando o filho anda com sabedoria. Então Deus quer de nós sabedoria. Deus quer que nós criamos os nossos filhos na sabedoria do Senhor. Aí, ó, o 17 fala assim: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará. Aqui outra vez o Senhor já está nos trazendo, né, a demonstração, falando para que nós não precisamos invejar os pecadores, o que os pecadores têm. Ele fala assim: costumando olhar com inveja para as pessoas que se entregam aos prazeres pecaminosos. Elas fazem o que querem sem considerar que as suas ações afetarão os outros. No curto prazo, levam uma vida tranquila e agradável, enquanto aqueles que vivem de maneira justa têm dificuldade desde o início. A perspectiva eterna, porém, é aqueles que seguem a Deus receberão maiores bênçãos e aqueles que vivem apenas para si enfrentarão julgamento. Então o Senhor nos pede aqui que nós possamos, não tenhamos inveja daqueles pecadores que vivem uma vida aí que muitas vezes não agrada o coração de Deus. E Ele pede para nós viver uma vida reta diante dele. Aqui o 19 fala assim: ouça meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Ele está pedindo de novo para nós ouvirmos a sua palavra, as suas instruções, e que o nosso caminho seja o caminho do bem do Senhor. Então que nossos caminhos, que as nossas veredas estejam no centro da vontade de Deus. Que nossos caminhos sejam guiados pela vontade de Deus. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturrulham de carne, pois os bêbados, glutões e empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. Ouça, meu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Ele está pedindo aqui que para nós ouvirmos o pai, né? E não desprezar a sua mãe. Quantos filhos estão desprezando os pais, né? Por causa da velhice. Então, existe muito isso. Eu fico muito triste quando a gente vê uma situação dessa, né? Quando a gente cria os filhos, né? E na hora que chega na fase da velhice, os filhos não têm paciência com seus pais. Primeira coisa que eles fazem é colocar no asilo. Isso é muito triste. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, é uma mulher pervertida e um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De que são os ais? De quem as tristezas e as brigas? De quem são e os ferimentos desnecessários? De que são os olhos vermelhos? Dos que se demora bebendo vinho, dos que anda à procura de bebida misturada. Não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Aqui, ó, no 23, do 26 a 35,
ele fala, eu vou terminar de ler aqui e a gente vai comentar sobre isso. No fim, ele morde como serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisa distorcida. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Aqui, ó. Então, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi quando acordarei. Nessa passagem aqui, ó, do 23, do 26 a 35, ele traz uma exortação. Ele fala 3.000 anos atrás e mudaram o fato de que o álcool e o sexo são duas das seduções mais atraentes e destrutivas. Então, se há 3.000 anos atrás já tinha isso aqui, já existia isso aqui, imagina o dia de hoje, como hoje tá pior do que antigamente, né? Eles prometeram prazer e fuga de nossos problemas, mas no final entregam um veneno e vergonha e humilhação. Então, a única solução real para os nossos problemas é que naquela época já existia a bebida, o vinho, a briga, a discórdia, a intolerância. E hoje existe muito isso, né? A intolerância, né? A briga, a bebida. Hoje as pessoas estão bebendo muito mais do que antigamente, né? Então ele traz aqui uma... Então isso já existia e hoje ainda tem muitos casos, né, que acontecem, né? Então ele traz aqui uma advertência para a gente ter cuidado com isso, né? Porque a única solução para os nossos problemas é Jesus Cristo. E quando entregamos a nossa vida a Ele, nos afastamos dos pecados, somos libertos para levar uma vida piedosa e cheia de satisfação. As tentações ainda sobrevêm, mas agora tememos Deus trabalhando conosco para nos ajudar a resistir a elas. Ele nos ajuda a crescer e amadurecer no nosso caminho. Então ele está trazendo aqui uma advertência sobre as coisas que há no mundo, que o que nós precisamos é buscar a Deus, né? É um retrato, muitas vezes, né, a embriaguez é caracterizada com riso, festa de divertimento. É um exemplo devastador. E é exatamente o contrário. A pessoa é atacada por problemas, desavença, ansiedade, alucinez e a saúde debilitada, né? Muitos lares estão sendo destruídos por causa da bebida. Então, muitos, e não são poucos, a bebida se transforma em destruição nos lares, né? A droga, tudo que é ilícito. Mas Deus nos traz a advertência sobre isso. Porque Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estamos passando por esse problema, né, de bebida, de alcoolismo, dessas coisas, nós temos que buscar a Deus. É Ele que nos traz, Ele nos traz a vida, Ele que nos traz o amor, Ele precisamos de uma vida, né? Então Ele traz tudo isso na sua palavra. A sua palavra traz vida para os nossos corações. Então e em Provérbios ele fala muito sobre isso também, né? Sobre a bebida, que estão destruindo muitos lares, né? Então, assim, nós precisamos dos nossos lares restaurados, e nossos lares só vão ser restaurados quando verdadeiramente nós buscamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Aí nossa vida e nossos lares serão transformados. Em Provérbio ele fala muito sobre isso também. Então aqui eu vou deixando mais um provérbio 23, né? E que nós possamos viver uma vida de sabedoria, uma vida de
de sabedoria no Senhor, de buscar a Deus verdadeiramente na nossa casa, verdadeiramente no nosso, aonde nós tivermos um coração cheio da presença de Deus, e que a palavra de Deus possa entrar em nosso coração e fazer mudança, né? E que cada dia que passa nós possamos buscar mais e mais o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, é do Senhor. Se precisamos de sabedoria, buscamos a Deus, que ele dá-nos liberalmente, a ele boa medida, né? Ele nos dá a sabedoria do dia a dia. Então fica com Deus, Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos fazer um dia maravilhoso na paz e na alegria do Senhor Jesus. Bom dia.